Bloco 7. Agora nós vamos continuar o que nós começamos no bloco 6. Né? Então, o bloco 7 é uma continuação do bloco 6, sendo que no bloco 6 foi desenhado a primeira metade desse diagrama, e no bloco 7 nós vamos desenhar a segunda metade. Então, só retomando o que foi passado no bloco 6, nós desenhamos a metade do diagrama. E agora nós precisamos desenhar a outra metade, ou seja, traçamos a primeira e a segunda função. Agora nós queremos traçar a terceira e a quarta, para completar o nosso diagrama exemplificado nessa figura. Então agora a gente vai analisar a terceira função. Terceira função. Essa terceira função, que é uma função de segundo grau, vai passar por esses três pontos. Quais? Este ponto, este ponto e este ponto, que vão ter coordenadas conforme a contagem dos quadrados. Né? Então, nesse primeiro eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Então, a coordenada vai ser 5 e 4. Então, vamos vir para cá. Vamos colocar, então, 5 e 4. A gente vai colocar em cima do que a gente já havia feito no bloco anterior. A gente só vai substituir. O primeiro ponto é 5 e 4. Então, eu vou colocar 5 para x e 4 para y. Ou melhor, vamos começar do zero, né? Para não restar dúvidas. Vamos começar do zero. Senão podem haver dúvidas. Então, para ficar bem claro, a gente parte de uma equação de segundo grau padrão, né? A vezes x ao quadrado. Vou apagar aqui também. Pronto. Então, eu parto de uma função de segundo grau padrão, né? Então, eu tenho uma equação de segundo grau padrão, que é y igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x elevado a 1, mais c vezes x elevado a 0. Por que eu coloquei três equações? Porque eu vou substituir as coordenadas em cada caso. Então, no segundo caso, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em x. Em y eu vou ter 2,5. E por último, no último ponto, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 8 em x. E vou ter 2 em y. Pronto. Então, primeiro ponto tem coordenada 5 e 4. Segundo ponto tem coordenada 6 e 2,5. E o último ponto tem coordenada 8 e 2. Certo? Vamos conferir então. Vamos comparar. 5, 6, 8 em x. Depois 4, 2,5 e 2. Certinho, né? Então, eu vou substituir as coordenadas de cada ponto dentro da equação de segundo grau. Então, para cada ponto eu tenho as coordenadas em x e y. Né? E com isso eu vou substituir dentro da equação para encontrar as incógnitas a, b e c. Né? Lembrando que para encontrar uma equação de segundo grau eu preciso no mínimo ter 3 pontos. Então, no mínimo, eu preciso de 3 pontos para encontrar uma equação de segundo grau. Né? Se para uma equação de primeiro grau eu preciso de 2 pontos, para uma equação de segundo grau eu preciso no mínimo 3 pontos para encontrar essa equação. Então, vamos substituir no lugar de x com o valor de x para esse ponto. Então, no lugar de x eu vou ter 5.
5 e 5. No lugar de y, 4. Y, primeiro x, 6, 6 e 6. No lugar de y, 2,5. No lugar de x, 8, 8, 8. No lugar de y, 2. Beleza. Então vamos construir nossa matriz M. Eu vou ter então 5 ao quadrado é 25. 5 não é 5. E depois qualquer número elevado na zero é igual a 1. Depois 6 ao quadrado vale 36. 6 e 1. E por último, 8, 64, 8 e 1. E o V, o que eu tenho? Tenho 4, 2,5 e 2. 4, 2,5 e 2. Então, eu vou encontrar as incógnitas desse problema linear, porque eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. As minhas incógnitas são quais? A, B e C. Então, como que eu soluciono esse problema linear? Eu construo a minha matriz com os valores numéricos, né? 25 porque 5 ao quadrado é 25, 5 porque 5 elevado a 1 é 5, e 1 porque 5 elevado a 0 é 1. Na segunda linha, 36 porque 6 ao quadrado é igual a 36, 6 porque 6 elevado a 1 é igual a 6, e 1 porque 6 elevado a 0 é igual a 1. E por último, 8 ao quadrado, 64, 8 elevado a 1, 8, 8 elevado a 0, 0, certo? E o meu vetor V é o resultado dessas equações, né? Que está do outro lado da igualdade. 4, 2,5 e 2. 4, 2,5 e 2. Então, como é que eu faço? Eu sei que M vezes Z é igual a V, né? M vezes o vetor de incógnitas com A, B e C, né? É igual a V. Ou seja, V é igual a essa matriz M multiplicado por E, né? Então, M vezes E é igual a V. Como é que eu faço para isolar o E? Multiplico dos dois lados, M inverso, né? Então, eu encontro a matriz inversa de M e multiplico por V. Então, eu vou fazer exatamente isso para encontrar o vetor E que compõe os elementos A, B e C. Então, vamos lá. Vamos continuar. Porém, eu vou ter que mudar para não ficar igual, né? Senão vai ficar igual. Então, vamos chamar de M1, V1, E1. M1, V1. Vamos adicionar o 1 para diferenciar. E não deixar igual. Então, M1, V1, E1, M1, V1. Então, eu adicionei o algoritmo 1 para diferenciar, né? Então, aqui eu preciso colocar 1 também. 1, 1, pronto. No segundo caso, a segunda equação de segundo grau, eu vou adicionar o algoritmo 2. Então, eu vou separar por linhas com ponto e vírgula, né? E meu outro vetor vai ser o V, que eu vou separar por ponto e vírgula também. V2. Eu vou fazer um procedimento bem semelhante, né? Então vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque eu vou realizar o mesmo processo, porém com matrizes e vetores com valores diferentes, mas o processo é bem semelhante.
que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu criei a matriz M2. Com o vetor V2, eu faço o seguinte, eu pego a matriz M2 em contração inversa e multiplico por V2. Com isso, eu vou encontrar o vetor E2 que compõe as incógnitas desse sistema linear. Então, a primeira posição de E2 vai ser o A2, a segunda posição de E2 vai ser o B2 e a terceira posição de E2 vai ser o C2, que são as incógnitas do meu sistema linear, né? Então, com isso eu resolvo esse sistema linear para depois poder encontrar a equação de segundo grau, né? Porque automaticamente A2, B2 e C2 vão ser os elementos que compõem minha equação de segundo grau. Então, com isso eu já posso, né, fazer o seguinte. Eu vou ter então x3. O x3 vai dar onde até onde? Vai de 5 até 6, 7, 8. De 5 até 8. Vai de 5 até 8. Então aqui eu vou ter A2, B2 e C2. E vou ter o x3. Então, por que 3? Porque eu estou trabalhando com a terceira equação. Então, x3 vai de 5 até 8. Então, eu tenho x3, x3, x3 e os elementos que eu encontrei para a segunda equação. Depois de fazer tudo isso, eu vou plotar tudo junto. Vou plotar tudo junto. x3, y3. Ficou perfeito, né? Então, plotei uma terceira função que vai de 5 até 8 em x. Em y, vai partir de uma altura de 4 e vai até uma altura de 2. Sendo que no ponto... Deixa eu lembrar qual é o ponto. Tem que olhar aqui. No ponto 6, eu tenho um valor de 2,5, certo? No ponto 6, eu vou ter um valor de 2,5. Então, no ponto 4 e no ponto 6, eu tenho um valor de 2,5. Lembrando que essas funções são simétricas, né? Se eu cortar no meio, eu tenho um espelho. É como se tivesse um espelho entre essas duas funções, né? Entre a segunda e a terceira função. Entre as duas funções de segundo grau, né? Então, com isso eu desenhei a terceira função, né? E para fechar, eu preciso desenhar a última função. Isso aqui eu posso fechar, né? Porque eu já encontrei o que eu precisava. E para fechar o nosso diagrama, eu preciso da última função, que é parecida com a primeira, só que não é igual. O que muda? Caso alguém tenha dúvida, pode consultar o bloco nós estamos no bloco 7. No bloco anterior, que é o bloco 6, nós começamos a desenhar esse diagrama, né? E no bloco 5 ou no bloco 4, em um desses dois blocos vocês vão encontrar como a gente desenhou a primeira função e essa última função, né? Vocês vão ver como foi desenhada a primeira função e a última função no bloco 4. Né? No bloco 4 foi mostrado como desenhar essas funções de primeiro grau, como encontrar as equações para depois traçar essas curvas referente a cada função. Então a gente sabe que o x4 vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai de 8 até 10.
E aqui eu vou ter quem? Vou ter a quarta função, que vai ser negativa, e ela vai ter um coeficiente angular de -1, e ela vai partir de 10. Vai ser 10 menos x4 elevado a 1. Certo? Então, caso alguém tenha dúvida, pode consultar o bloco 4 para averiguar como foi encontrada essa equação, que é bem semelhante à primeira equação, porém o coeficiente angular é -1 porque ela está decrescendo, né? Então, se na primeira equação o coeficiente angular é 1 positivo, né, por estar crescendo, na última equação o coeficiente angular vai ser -1 porque a função está decrescendo. E 10 é o coeficiente linear conhecido como termo independente, que seria o b da função da equação de primeiro grau. E seria o ponto onde intercepta o eixo y. Então, quando x for zero, o y vai ser igual a 10. Né? Se eu substituir 0 no lugar de x4, y vai ser igual a 10, ou seja, 10 é o ponto onde intercepta o eixo y. Né? Então aqui eu vou adicionar o x4 e o y4. Faltou salvar aqui esse arquivo em teste 7. Já que a gente está no bloco 7, então vamos salvar como teste 7, por nós estarmos no bloco 7. Então, escrevendo a última equação, né, onde eu tenho 10 menos x4 elevado a 1, eu posso traçar a última função e com isso plotar o diagrama completo, como vocês estão vendo. Então, com isso, eu tracei a primeira função, a segunda função, a terceira função e a quarta função. Lembrando que a primeira e a quarta função são funções de primeiro grau, sendo a primeira função uma função de primeiro grau positiva e essa última função uma função de primeiro grau negativa, né? No caso, uma função crescente e uma função decrescente, respectivamente. E entre essas duas eu tenho a segunda função e a terceira função, sendo funções de segundo grau com a cavidade voltada para cima, ou seja, são funções onde o x2 elevado ao quadrado é positivo. Então, estou tratando de funções de segundo grau positivas. Né? Então, com isso, eu tenho o meu diagrama completo desenhado, né? com base dessas quatro equações. Né? Eu escrevi as quatro equações e plotei as quatro equações no mesmo quadro. Né? Com isso, eu desenhei o diagrama que eu havia exemplificado inicialmente, como vocês podem ver. Né? Lembrando que o ponto mínimo eu desconhecia. Eu não sabia onde era o ponto mínimo da parábola em cada uma dessas curvas. Né? Lembrando que eu destaquei previamente que o ponto mínimo podia estar mais ou menos no ponto 2,5 ou 3 aproximadamente, que foi o que aconteceu, né? Mais ou menos em 2,5 eu tenho um ponto mínimo, e nesse caso eu tenho mais ou menos em 7,5, né? Nesse caso um pouco além de 2,5 e nesse caso um pouco antes de 8,5, aproximadamente, o ponto mínimo. Sendo que aqui eu desenhei de forma bem genérica, né? Para a gente poder praticar esse tipo de exercício, né? Onde nós precisaríamos encontrar a equação de segundo grau para depois traçar no gráfico, como vocês podem ver. Né? Então, nesse caso, agora nós temos o diagrama completo, né? Com as quatro funções plotadas. Né? Duas funções de primeiro grau e duas funções de segundo grau, né? Como mostrado nesse diagrama.
Então, com isso, já que nós concluímos a nossa plotagem, né, com as 4 equações escritas e com isso a, e com isso plotado plotadas as 4 funções, eu posso concluir o bloco 7, né? Porque eu já desenhei o diagrama completo. Então, dessa forma, eu concluo o bloco 7.